Então, Anabela, você já teve momentos que você quis desistir, que você não quis estudar, que você se sentiu desanimada? Sim, totalmente. Praticamente todos os dias. E eu tô sendo bem sincera com vocês. E por que não desistir? Por que continuar estudando mesmo sem vontade? Porque são nesses dias que você estuda sem vontade que você vai criando calos mentais. Oi, eu sou a Anabela Gato, delegada de polícia, e esse é meu canal. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Caso não seja inscrito, se inscreve aqui embaixo, e se você gostar desse vídeo, já deixe seu like, seu comentário e alguma sugestão para que eu possa falar no próximo vídeo. Hoje o papo ele vai ser um pouco mais profundo, vamos dizer assim, porque esses dias eu recebi uma mensagem de uma mentorada minha. Pra quem não sabe também, eu tenho mentoria, eu faço mentoria para concurso público, para os cargos de delegado de polícia e carreiras policiais. Então, já fiz aqui minha propaganda. Caso você queira ser meu mentorado, o link tá aqui embaixo. Mas vamos voltar à pergunta da mentorada. Ela veio desabafar comigo, falando que há alguns dias já estava um pouco desanimada e não estava estudando. Já tinha uns 3 dias que ela não estava seguindo o cronograma dela de estudos e estudando porque ela estava se sentindo desanimada, sentindo que não estava aprendendo, que não estava retendo conteúdo, errando coisas que ela já tinha aprendido ou coisas que ela já tinha estudado. E aí ela desabafou comigo, falou que foi fazer outras coisas da vida dela, como arrumar casa, resolver outras pendências, mas que há 3 dias não estava estudando. E perguntou se já tinha acontecido comigo isso na época que eu estudava. E a minha primeira resposta, assim, na cabeça foi não. Não, nunca deixei de estudar por um longo período, mas logo após esse não na minha cabeça, me veio então a necessidade de explicar o porquê isso não ocorreu comigo, mas que esse tipo de pensamento, além de ser muito comum, sim, já ocorreu comigo. Então, Anabela, você já teve momentos que você quis desistir, que você não quis estudar, que você se sentiu desanimada? Sim, totalmente. Praticamente todos os dias. E eu tô sendo bem sincera com vocês. Grande parte dos nossos dias estudando vão ser sem motivação, vão ser não querendo estudar, vão ser na obrigação e na disciplina. Então, embora eu não tenha ficado nenhum lapso temporal sem estudar, grande lapso temporal, claro, eu já fiquei 2 dias, 3 dias sem estudar, mas eu não desisti. Foi porque realmente não deu, por alguns outros motivos. Mas enfim, pela desistência, por desistir de estudar, isso nunca aconteceu comigo. Então vamos falar um pouco hoje sobre essa mentalidade e sobre a mentalidade de estudar e de ter a disciplina de estudar. Então, primeiramente, como eu já falei, é normal a gente não querer estudar todos os dias. Na verdade, esse é o comum. A exceção é a gente querer estudar, seja algum tema que a gente goste ou seja algum dia que a gente está super inspirado e motivacional. Mas na grande parte dos dias, 90% das vezes, nós não vamos querer estudar. Nós vamos estudar simplesmente pela obrigação de estudar. Então, o que fazer quando nós não. Você não quer estudar. A sua vida já tá ganha. Sua vida... Você nasceu virado pra lua. Tá. Então, grande parte dos nossos dias, nós não vamos querer estudar. Nós vamos estudar simplesmente pela obrigação que nós temos conosco. Por quê? Porque ninguém tem obrigação com você, a não ser você mesmo. Não é um regime, por exemplo, CLT, que você tem que trabalhar todos os dias, porque senão você vai ser demitido. Como eu já falei sobre isso em outro vídeo meu aqui, sobre a cabeça do concurseiro, ele é muito mais um estilo de vida, o seu novo estilo de vida, de estudar, do que realmente um trabalho. Porque ninguém tá te obrigando a estudar, ninguém tá te pagando para estudar, muito pelo contrário, a gente gasta bastante para isso. Mas sim porque nós temos um objetivo em mente, que é o objetivo de passar no cargo que a gente quer, de ter o salário que a gente quer, de ter a estabilidade do concurso público. Então é muito mais uma jornada do que uma simples obrigação. É uma obrigação com a gente, mas não com os outros. Ok. Então, entendendo isso, vou ter que te falar que você não vai ter todos os dias aquela motivação para estudar. Pelo contrário, na grande parte dos dias você não vai querer. E por que você vai estudar então, se você não quer? Se você quer desistir? Porque a gente não pensa no curto prazo, a gente não pensa no dia de hoje. A gente pensa a longo prazo e onde esse dia de hoje vai fazer com que a gente alcance o nosso objetivo. Então, cada dia é um tijolinho a mais que você vai construindo e colocando na sua jornada de concurseiro público. E por que não desistir? Por que continuar estudando mesmo sem vontade? Porque são nesses dias que você estuda sem vontade que você vai criando calos mentais, criando o poder de escolha. Poder de escolher estar aqui sentado, estudando, mesmo sem nenhum tipo de motivação, sem vontade, sem dinheiro, tudo em prol de um objetivo. Então, os dias que a gente não quer estudar, embora eles sejam massacrantes, horríveis, eles são fundamentais e talvez até os mais importantes.
Quando bate aquela vontade de desistir e você não desiste, é nesse dia que você venceu. Não é no dia que você estudou 10 horas perfeitas querendo estudar. É no dia que você estudou sem querer estudar. No final desse vídeo eu vou falar algumas técnicas rápidas mentais que eu faço, até hoje eu faço, só que em outras áreas da minha vida, pra você superar esse não querer estudar e conseguir estudar. Mas enfim, continuando então, pra pergunta da minha mentorada. Ela disse que não estava estudando e que estava desanimada, quase à beira da desistência, e como fazia então para retomar esses estudos. E também porque de estar errando coisas que você já estudou. Primeiramente, quando a gente estuda, quanto mais a gente estuda, menos a gente sabe. Isso eu tinha assim claramente na minha cabeça, porque era muito engraçado. No início assim dos meus estudos, quando eu comecei a estudar, eu estudava e falava, caraca, eu sei de tudo. Nossa, assim, tipo, não tem mais o que aprender, eu sei de tudo. E aí, quanto mais eu estudava, mais eu falava, eu não sei de nada. Na verdade, eu não sei de nada. Porque quanto mais você estuda, mais você vê que o campo do conhecimento, ele é gigante, ele é amplo. Existem milhões de teorias e doutrinas. Então, quanto mais você estuda, realmente parece que você menos sabe. Mas não. Quanto mais você estuda, mais você sabe. Embora a sua percepção seja diferente, é porque você está alcançando níveis acima, cada vez mais elevados. Então, é claro que o sarrafo ele vai subir também. Entendeu? Mas não é porque você está sabendo menos ou porque você está errando mais. É realmente porque o seu sarrafo ele tá aumentando. Quanto mais você estuda, mais você sabe. Mais você vai achar que sabe menos, porque mais coisa você tem a capacidade de aprender. É meio louco, mas confia no processo. É exatamente assim. E eu digo isso porque eu sentia isso. Eu sentia que eu estava aprendendo menos em alguns momentos. Eu sentia que eu não estava aprendendo. Eu sentia que eu errava coisas que eu já tinha aprendido, ou que eu achava, né, no caso, que eu já tinha aprendido. Então, a primeira parte disso é confiar no processo. Confiar no seu processo de aprendizagem. Então, segue o cronograma. Se você tá ali seguindo tudo certinho, tudo à risca, fazendo a sua parte, não tem como dar errado. Não tem como. A única maneira de dar errado, que é a que eu vou falar agora, é desistindo. A única forma que você não vai passar no concurso público é desistindo. A única forma de você não alcançar o seu objetivo é se você desistir. Então, qual é a diferença do aprovado para o reprovado? O aprovado, ele não desiste. Ele não desiste. O reprovado, provavelmente, ou ele na primeira reprovação desistiu, ou ele nunca chegou a tentar. Então, vou melhor explicar então. A diferença, na verdade, não é nem do aprovado para o reprovado. A diferença do concursado para o não concursado é essa. O concursado, ele foi aprovado porque ele não desistiu. Aquele que, embora quisesse ser concursado, mas não é, ele desistiu. Então, a primeira coisa é realmente continuar no processo. É a única forma de você alcançar o seu cargo, alcançar o cargo público que você quer, passar no concurso público, é não desistindo. Então, dias difíceis vão ter. Como eu falei, na verdade, a maioria dos dias vão ser difíceis. A maioria dos dias você não vai querer estudar, mas você vai pela disciplina. Simplesmente pela disciplina. Disciplina de fazer o mesmo hábito todos os dias. Inclusive, tem um livro muito bom que se chama O Poder do Hábito. Eu li tem bastante tempo, acho que foi na minha época de vestibular. E realmente demora um tempo para você construir o hábito. Demora aí de pelo menos, no mínimo 30 dias, mas eu coloco aí uns 90 dias para você realmente construir um hábito e torná-lo dele um hábito que você consegue fazer sem muito esforço mental, sem muito esforço do seu cérebro de ter que pensar em executar. Você simplesmente executa porque virou um hábito. Assim, por exemplo, como escovar o dente depois de comer. É um hábito. Mas, enfim, é uma leitura que vale a pena sobre construir hábitos, e não somente o hábito de estudar, mas qualquer outro hábito na sua vida que você queira construir. É um livro super bom. Concurseiro não tem muito tempo para ler livro, então deixa para ler depois que passar. Infelizmente, eu deixei um pouco a leitura de lado na época que eu estudava para concurso público. Sempre gostei muito de ler, mas realmente o foco em concurso, ele é outro. E assim que você passar, você vai ter tempo livre para fazer tudo que você quiser. Então agora eu vou falar alguns truques, alguns gatilhos mentais para não sabotar a sua cabeça. Você que vai enganar a sua mente. Ao invés da sua mente tentar te sabotar e te enganar, você que vai enganá-la. E quais são alguns truques mentais que eu utilizo, não somente na minha vida de concurseira, mas hoje principalmente no mundo da corrida, porque até então eu não gostava muito de correr. E eu fiz da corrida um hábito, que hoje eu vou sem pensar. Vou só ir lá e tenho que executar a planilha, vou lá e executo a planilha. Mas tem vezes que eu não quero correr, tem vezes que eu estou me obrigando a correr. Então eu utilizo de alguns truques mentais para poder terminar a corrida daquele dia, o plano daquele dia, para executar o plano e o cronograma daquele dia. Então vamos lá para alguns que você vai enganar a sua mente. Eu vou falar aqui da corrida, mas a gente vai fazer uma analogia ao estudo. Então, por exemplo, tem vezes lá que eu tô correndo, aí eu tenho que ir do trecho A até o trecho B. Só que quando chegar no B eu tenho que voltar. E tem o trecho C. Em tese, para eu completar a corrida toda, eu tenho que ir do A até o C. Aí eu começo a corrida. Não quero estar aqui correndo, não quero estar aqui correndo. Aí eu começo na minha cabeça, eu vou só até o ponto B. Quando chegar no ponto B, eu volto. Eu vou e termino meu treino. Faço B e volto pro A. Pronto, terminei meu treino. É só chegar até o B. Aí eu corro. Quando eu tô quase chegando no B, eu olho e falo, cara, eu já vim até aqui. O C tá logo ali. É só mais um pouquinho. Eu vou. Aí eu vou até o C.
Aí eu chego no C, e claro, você tem que voltar. Às vezes que eu até cogito a possibilidade de pegar um Uber. Eu falo, não, só vou até o ponto B e meio. Quando chegar ali, eu pego um Uber pra casa. Já tá perto. Às vezes eu utilizo isso quando eu faço um percurso que passa pela casa dos meus pais. Aí eu falo, não, eu não vou fazer tudo não. Vou parar na casa dos meus pais e peço pra minha mãe me levar de carro depois pra casa. Aí eu vou criando esses joguinhos mentais. Quando é treino, por exemplo, intervalado, tem 10 tiros pra fazer. Aí eu falo, cara, eu só vou fazer 5 hoje. Só vou fazer 5. Aí quando chega no 5, eu falo, pô, só mais um, só mais um. Um eu consigo, já entreguei 5, 6 eu consigo. Aí tô no 6, eu falo, cara, só até chegar em casa. Vai dar mais um, vai dar 7. 7 tá bom. E assim eu vou fazendo. Quando eu vejo, eu finalizei meu treino e fiz os 10 prometidos. Claro, você não vai utilizar isso sempre. É realmente quando a sua cabeça ela tá muito ruim e você precisa de alguns truques mentais pra fazer o seu treino, o seu cronograma, ele terminar. Então no estudo era a mesma coisa. Bota lá o reloginho. Cara, hoje eu só vou estudar 1 hora. Só 1 hora e aí finalizei. Aí tá. 1 hora tá pausando. Você vai estudar aquela 1 hora já pensando. Depois dessa 1 hora, acabou. Já, pelo menos, é melhor que nada. Então, quando terminar essa 1 hora, pensa assim, cara, eu vou ler só mais um pouquinho. Não, agora é sério, cabeça, agora é sério. Eu não vou fazer mais que isso. Eu só vou ler mais 20 páginas. Aí vai lá e lê mais 20 páginas. E quando terminar essas 20 páginas, você fala, cara, eu vou só até a página 55. Já vim até aqui, acho que ia até 55 eu consigo. Aí, cara, quando você vê, às vezes você estudou 3 vezes a mais do que você lá no início disse que ia estudar. E aí você o quê? Completou o seu cronograma. Não sei se ficou meio confuso, mas utiliza desses truques mentais pra sabotar a sua cabeça e não deixar ela te sabotar. Então sempre vai fazendo isso. Olha, se eu cheguei até aqui, eu consigo mais um pouquinho. Se eu estudei 20 minutinhos, acho que eu consigo 40. E assim vai. Você só precisa, às vezes, de 20 minutos pra começar. Depois desses 20 minutos, você engata e vai. Mas me falem aí se vocês utilizam de algum desses truques mentais. Comenta aqui, já deixa o seu like se você estiver gostando desse vídeo. E vamos agora pra finalizar o vídeo, então, voltando à pergunta da minha mentorada. Se eu já passei por isso? Sim e não. Eu nunca desisti. É por isso que hoje eu estou no cargo que eu almejei e que eu conquistei, porque eu não desisti. Mas sim, eu já passei por isso de querer desistir. Eu já passei por desânimo, desmotivação, estudar e achar que não sabe de nada. Isso é normal. Mas o que vai diferenciar você de fulaninho que não foi aprovado é realmente a persistência, a sua disciplina nos seus estudos. Então, faça uma obrigação com você mesmo. Já que não tem ninguém te obrigando a estudar, porque realmente não tem, essa obrigação é simplesmente com você. E você é a pessoa mais importante da sua vida. Por que não fazer algo de tão importante e tão grandioso por você mesmo? Estuda hoje. E um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não desiste hoje. Amanhã você desiste. Aí usa o truque mental. Amanhã você desiste, tá? Hoje não, mas amanhã. Então, só por hoje você vai estudar. Utilizando alcoólicos anônimos aqui. Mas enfim. Enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero de alguma forma que isso ajude vocês. E se você tá pensando em desistir, conversa com algum colega seu, conversa com alguém que já passou por isso. Deixa aqui no seu comentário. Aqui é uma grande rede que muitas pessoas respondem as outras. Então deixa aqui, vamos se ajudar. Isso aqui é uma comunidade. E qualquer coisa também, me segue lá no Instagram. Eu sempre abro caixinha de perguntas, tiro dúvidas. Pode falar comigo no direct, que sempre quando dá eu respondo. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima.